Você já percebeu que a cada dia tem mais pessoas querendo sair do sistema? É um boom que está acontecendo chamado a vida off-grid, ou seja, as pessoas estão trocando a cidade pela fazenda, ou seja, estão largando a cidade para plantar sua própria comida, para investir em criptomoedas, seguir numa busca por independência energética. Por que isso está acontecendo? Será que isso é paranoia? Ou essas pessoas elas sabem de alguma coisa ou estão percebendo alguma coisa que a maioria das pessoas não estão percebendo? O que está por trás desse grande movimento? Não sei se você já assistiu um filme chamado Interestelar e as séries The Walking Dead e The Last of Us. Essas produções cinematográficas, cara, mostram pra gente um mundo onde a sociedade entra em colapso e quem sobrevive não é quem tem mais dinheiro. Quem sobrevive é aquele que sabe produzir o seu próprio sustento. E quando a gente fala sustento, não é só comida. E se eu te dissesse que muita gente influente está seguindo exatamente esse caminho, ou seja, está se preparando para um cenário muito parecido com Interestelar, The Walking Dead e The Last of Us. Vou dar um exemplo aqui. Mark Zuckerberg, ele investiu milhões de dólares para construir um bunker extremamente reforçado, lá no Havaí, nas ilhas do Havaí, com fazendas próprias, para produzir seu próprio alimento, sua própria energia e uma segurança bizarramente reforçada. O que ele sabe que a gente não sabe? Outra coisa, outro personagem, né? O David Beckham, que foi jogador de futebol, casado com a Victoria Beckham, que era ex-Spice Girls. O David Beckham se mudou para uma fazenda para viver de uma forma mais independente, juntamente com a sua família. O Elon Musk é a mesma coisa. O Elon Musk já disse que a descentralização da energia e do dinheiro são essenciais para evitar que os governos tenham um poder absoluto sobre as pessoas. É um perigo isso. E os governos têm cada vez mais aumentado, as suas ações para fazer com que as pessoas dependam cada vez mais do governo. O que esses caras sabem que a gente não sabe? Que a gente não percebe? O que está acontecendo? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso, nesse nosso quadro, onde eu venho aqui de cara limpa, trocar uma ideia com vocês sobre um assunto, um tema extremamente importante. Esse é um tema urgente, porque cada vez mais as pessoas estão vivendo uma vida off-grid e você precisa conhecer pelo menos isso para decidir o que você quer fazer da sua vida. O meu papel aqui é só trazer a informação, colocar aqui na mesa e você decide o que você quer fazer da sua vida, beleza? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Josué Aragão, eu sou um eterno estudante, eu sou pós-graduando em economia, sou formado em programação, sou programador, eu sou um entusiasta de tecnologia, eu sou autor de livro, cara, eu sou investidor, empresário, e eu separo um momento aqui da minha vida para a gente trocar uma ideia de uma forma mais, assim, de cara limpa, sem muito roteiro e, cara, com o objetivo de trazer uma informação para que você possa enxergar o mundo de uma forma diferente, para que você possa ter ferramentas para você avançar aí na sua vida e você ter uma vida mais livre, uma vida mais independente, que você seja cada vez mais dono do seu próprio nariz. E esse assunto tem tudo a ver com isso. Vamos lá, o que está acontecendo, meus amigos? Se você ainda não está entendendo o que a gente está falando aqui, o que antes parecia coisa de hippies, ou seja, aquelas pessoas mais alternativas ou sobrevivencialistas, hoje virou um movimento global. A gente está falando de gente que não é somente hippie, sobrevivencialista, alternativa, mas empreendedores, investidores e até bilionários que estão criando planos para viver de uma forma mais autônoma, com mais autonomia. O que está acontecendo? O interesse por casas off-grid tem aumentado absurdamente.
Ou seja, ter uma casa totalmente independente, com a produção própria de alimento. Tem aumentado exponencialmente o número de pessoas que estão gerando a sua própria energia através dos painéis solares. Então você vai lá, compra na China, ou, enfim, contrata uma empresa para instalar painel solar na tua casa para você ter em abundância aí, energia. Muitas pessoas também estão morando próximos de rios, onde tem correnteza, para também aproveitar essa força da natureza para gerar sua própria energia. Energia também eólica, energia por meio dos ventos. No nosso país a gente tem abundância em sol, água, vento, então tem aumentado muito o número de pessoas que estão tendo a sua vida energética off-grid, ou seja, não depende das empresas que estão conectadas com o governo, e o governo mexe nas tarifas, cria impostos, e isso, cara, a cada ano que passa só muda esse sistema de bandeiras, bandeira amarela, vermelha, e você, a cada ano que passa, paga mais pela sua energia, na verdade. Então as pessoas estão avançando para criar a sua própria energia. Está aumentando o número de pessoas que estão tendo criptomoedas e utilizando as criptomoedas como alternativa ao dinheiro tradicional, ao dinheiro dos bancos, ao dinheiro dos governos. Isso tem aumentado absurdamente. E também gente comum que está aprendendo a plantar comida. Por quê? Porque não quer depender apenas do supermercado. Não importa o preço do café, meu amigo. Se está R$100 o quilo do café, não interessa. Eu tenho aqui o meu pé de café, eu produzo o meu café, eu seco, eu torro, eu vou lá, passo pelo moinho, faço o meu café, independente do preço do café, eu tenho o meu café de qualidade que eu produzi na minha casa. Olha só isso, interessante, né? E a grande pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: por que isso está acontecendo? Por que cada vez mais pessoas estão avançando para uma vida totalmente off-grid do jeito que eu te falei? Por quê? Tudo acontece, meus amigos, porque as pessoas estão começando a enxergar um padrão. É um padrão que sempre existiu, só que poucas pessoas questionavam esse padrão. E por conta da internet, por conta do compartilhamento de informações, a gente está vendo algumas pessoas que se questionam, publicam isso nas redes, e a gente está tendo cada vez mais acesso a os porquês. Né? Por que essas pessoas estão seguindo por esses novos caminhos agora? Né? Ou seja, estão questionando esse padrão, estão colocando em questão esse padrão. Primeiramente, inflação. A inflação, ela deteriora o nosso poder de compra. Pois é, tudo está ficando mais caro. O dinheiro que a gente tem no nosso bolso não vale nada, a cada ano que passa só vai valendo menos. Os governos estão cada vez mais intervencionistas. Crises de abastecimento, pandemia, guerras, mexem com o abastecimento de produtos. A gente aqui no Brasil, a gente não sente tanto, cara. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, e olha que os Estados Unidos é um grande produtor de alimentos também, mas nos Estados Unidos, na Europa, na França, na Inglaterra, os supermercados, cara, sentem na hora quando tem alguma guerra, quando tem alguma pandemia, por exemplo, existe uma crise de abastecimento. E os produtos somem simplesmente da prateleira. Quem é de fora pode comentar aqui, quem mora fora em outros países pode comentar, e com certeza eles vão chancelar o que eu estou dizendo aqui, porque é exatamente isso que acontece. Ou seja, crise de abastecimento, insegurança alimentar. Isso acontece demais porque hoje em dia a comida que chega na nossa mesa passa por um monte de mãos. Que mãos são essas? O que eles colocam nesses alimentos, hein? Quais os tipos de aditivos químicos, industriais, que eles adicionam no alimento para o alimento durar tanto? E a gente está ingerindo isso, ou seja, uma grande insegurança alimentar, na verdade. Soma tudo isso que eu acabei de dizer aqui, isso leva a um momento inevitável. As pessoas começam a perceber que estão presas a um sistema que não favorece elas. Você está preso, você está percebendo isso, que você está preso num sistema que não te favorece. Mas favorece quem? Esse é um ponto importante. Bom,
O sistema. É difícil falar sobre isso porque muita gente vai levar isso para o lado da conspiração, mas não é, isso aqui é uma realidade. Mas o sistema, ele precisa mais de você do que você precisa dele. Mas ele precisa fazer com que você dependa dele. Fazer com que você acredite que dependa do sistema. Vamos lá. Para exemplificar aqui. A comida que você come não vem da sua terra, vem de grandes corporações, grandes empresas de agro, que estão conectadas com governos. Ou seja, essa turma controla toda a produção e toda a distribuição. Então, a comida que você come é produzida por grandes corporações e que tem lobby, que tem contato diretamente ali com os governos. A energia que você usa não é sua. É uma energia que você paga todo mês para empresa energética aí da sua cidade, mas eles fazem o que quiser, o que eles quiserem com essa energia. O preço que eles colocarem você vai ter que pagar. Você vai ficar sem energia? Não, né? O dinheiro que você ganha também não está no seu controle. Está no controle do Banco Central, está no controle do governo, e eles fazem o que querem com o dinheiro, desvalorizando esse dinheiro, tirando o seu poder de compra. Agora, o que acontece com esse sistema quando um grande número de pessoas, cada vez maior o número de pessoas, entendem esse movimento e começa a perceber isso e começa a sair fora desse sistema? Esse sistema ele começa a entrar em colapso. A gente tem sido alertado, e muito, pelas produções de Hollywood, de um perigo como esse, do colapso do sistema. Essas pessoas começam a sair do jogo, e isso assusta, não só assusta, né, mas isso começa a gerar prejuízo a quem está no topo da pirâmide. E é por isso que nos últimos anos a gente tem visto um aumento absurdo no controle sobre as finanças, o impulso dos governos para se digitalizarem a sua moeda, para controlar cada vez mais o que as pessoas estão consumindo, quanto que as pessoas estão pagando pelo seu consumo. É por isso que os governos eles têm avançado na tentativa de regulamentar as mídias, para que você não tenha acesso. Ou seja, o que eles querem? Existe hoje uma guerra. Você acreditando nisso ou não, mas existe hoje uma guerra contra a autonomia das pessoas. Não é de hoje, na realidade isso já acontece há muito tempo, mas agora tem aumentado cada vez mais esse movimento. Uma guerra contra a autonomia das pessoas. Uma guerra contra a liberdade das pessoas. Isso em todas as frentes. Eles mapearam as frentes onde as pessoas têm liberdade e eles estão avançando em cada uma dessas frentes para derrubar a autonomia e a liberdade das pessoas. E aí eu te pergunto, se até os multimilionários estão se preparando para um momento como esse, será que você não deveria, pelo menos, entender um pouco mais sobre esse assunto? Né? Sobre cultivar o próprio alimento. Não necessariamente que você vai abrir uma horta ou vai comprar uma terra, enfim. Hoje, cada vez mais, tem aumentado o número de pessoas que estão produzindo as suas hortas nos seus apartamentos. Pelo menos o sistema de hortaliça, de verduras, a galera está montando horta nos seus apartamentos, hortas hidropônicas. Estão não só hortas, né, mas produzindo alimentos através da água, que é uma tecnologia e que funciona. Ou seja, as pessoas saindo desse sistema. E isso coloca em questão justamente esse sistema. Agora, o porquê desse boom, hein? O que vem depois com as pessoas cada vez mais agindo dessa forma, dessa maneira? Bom, sabendo disso, milhares de pessoas começaram a investir em criptomoedas e ativos descentralizados, né, para sair da dependência dos governos, sair da dependência dos bancos. Milhares de pessoas estão zerando as suas dívidas.
não estão fazendo mais nenhuma dívida, estão vivendo com o que têm, estão investindo, pegando o que sobra, investindo em criptomoedas para se proteger desse sistema dos bancos, dos governos mundiais. Milhares de pessoas estão gerando a sua própria energia, milhares de pessoas estão plantando o seu próprio alimento, milhares de pessoas estão criando aqui comunidades totalmente autônomas, onde pode viver sem depender das grandes cidades. Ou seja, as pessoas estão saindo das grandes cidades e indo para o interior. Isso não é um cenário distante, isso aqui não é a conspiração, isso aqui é o que está acontecendo hoje. Só você analisar o censo aqui no Brasil, por exemplo, cada vez mais as pessoas estão saindo das grandes cidades, das grandes capitais e adentrando pelo interior do Brasil. E agora o que eu quero te perguntar é o seguinte, o que você acha dessa loucura toda, hein? Você está se antenando sobre esse assunto ou você está ouvindo esse assunto pela primeira vez? Eu gostaria agora de saber a sua opinião sobre tudo isso. Se o que eu estou trazendo aqui para você é uma viagem ou se tudo isso faz sentido. Uma coisa é fato, isso está acontecendo. Os números e a gente já tem os reflexos disso na nossa economia, no sistema financeiro mundial. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações toda vez que a gente trouxer mais conteúdos como esse aqui, ó. Você vai ser notificado pelo YouTube, beleza? Então, um grande abraço, a gente se vê no nosso próximo conteúdo.